E a gente segue falando da fibromialgia, que agora a gente vai conversar com o Dr. Bruno Ramos, ele que é osteopata e especialista em dor. Boa tarde, bem-vindo à nossa programação. Lida, muito obrigado pelo convite mais uma vez aqui à TV Câmara e estou sempre à disposição para poder falar das dores e da síndrome fibromialgica. Fibromialgia, Bruno, explica pra gente o que é isso? Olha só, eu respiro fundo para falar sobre isso porque a fibromialgia ainda precisa romper uma barreira do conhecimento até dentro da própria medicina. Enquanto muitos médicos ainda ficam procurando inflamação para justificar a fibromialgia ela é uma síndrome de dor crônica não inflamatória. Em resumo, ela se chama síndrome porque trata-se de uma patologia que, dentro dos mais de 60 sintomas, eles vão oscilando ao longo do dia. Então, não existe uma linearidade dentro da clínica, dentro da apresentação, dentro do quadro da paciente. Dor crônica porque é uma paciente que tem características de dor por mais de 3 meses, pelo menos. Não inflamatória, e isso é o mais interessante, porque, na verdade, o paciente fibromialgico, de uma forma mais didática a todos que estão nos assistindo, é uma alteração do cérebro. É um cérebro que entrou em uma disfunção, em uma alteração. Não é uma alteração estrutural, então não adianta fazer ressonância, procurar um câncer. Não. Isso é uma alteração disfuncional, em que se manifesta em mais de 60 sintomas. Um dos sintomas, o sintoma mais característico é a dor. Dor generalizada, não é uma dor só no ombro, no pescoço, é uma dor em todo o corpo. Mas, acompanhado a isso, o paciente caminha com outros sintomas muito característicos. Então, é uma síndrome que não é fácil de se identificar, é isso? Olha só, desde 1990 já vem se trabalhado formas de um diagnóstico mais simplificados, em que qualquer médico, seja reumatologista, ortopedista ou até mesmo os médicos de atenção primária, tem uma condição de diagnosticar. Eu sou, por exemplo, defensor do diagnóstico na atenção primária, para que a gente não protele, porque quanto mais tempo chegar a um diagnóstico, a jornada diagnóstica, quanto mais alongada, maior os sintomas, pior os sintomas, mais difícil fica para regredir. Para que vocês tenham noção, os estudos nos mostram que um diagnóstico de fibromialgia ele demora de 2,8 a 5,6 anos para um diagnóstico. Caramba. Imagina, você ter uma diabetes e demorar esse tempo todo. Imagina você ter um câncer e demorar esse tempo. A fibromialgia é uma síndrome que piora ao longo do tempo e um diagnóstico quanto mais tardio, pior o quadro do paciente. Você falou em tratamento, mas existe cura para fibromialgia ou não? Não. Sendo bem taxativo e científico, não. Mas a cura é muito relativa. Tá? A cura, o que o paciente pode entender enquanto cura? Muitos pacientes meus falam, eu me sinto muito bem, muito curada com o seu tratamento. Não estou me vendendo, não, mas porque devido à especialidade a gente tem um pouco mais de expertise. Mas quando a gente fala em cura, não é que vai zerar todos os sintomas, mas a gente vai fazer com que as crises de dores elas não aconteçam todos os dias, que elas se espassem, ou a intensidade diminua, que o paciente melhore a concentração, melhore a memória, que é muito comum, distúrbios cognitivos, o paciente perder a memória com muita frequência, o paciente ter fadiga muscular, isso é extremamente frequente. Né? Então, esses sintomas a gente consegue diminuir ele de forma muito drástica ao ponto do paciente se sentir curado. Doutor, o que desencadeia as crises de fibromialgia? Existe alguma coisa específica ou não? Eu vou além um pouquinho, porque como a gente está no meio de conscientização, o que desencadeia a própria fibromialgia? São inúmeros fatores. Todos os pacientes que estão no meu consultório sabem que eu sempre falo da história do balde. O paciente com fibromialgia ele é um balde que se encheu ao longo do tempo por problemas físicos, metabólicos, psicológicos, sociais e espirituais. Não estou falando espirituais, não estou falando de religião, nada disso, mas a conexão do paciente com ele mesmo. E o paciente, ao longo do tempo, já diagnosticado, já bagunçado, com esse balde cheio, se chama fibromialgia.
ao longo do percurso, depois de diagnosticado, ele vai oscilando com algumas crises. O paciente teve escorregou um pouquinho, entra em crise. O paciente mudou o tempo, o clima, entra em crise, porque o sistema neurológico está tão hipersensível que as crises são por coisas bobas que muitas vezes até os próprios familiares, quem está do lado de fora fala, nossa, mas que estranho, que frescura, parece que está dando piti, que na verdade não. É um cérebro hipersensível, né? Os neurôniozinhos ali estão tão perturbados, digamos, que o paciente caminha para uma hipersensibilidade ao toque, a cheiro, ao clima, à temperatura. Então, são pacientes hipersensíveis a qualquer que seja o estímulo, né? Que se chega até a alimentar. Então, é muito comum os pacientes terem alergias também. Aí, imagina, com tantos sintomas como esse, quem procurar? Aí eu procuro alergia ou alergista. Problema respiratório, procuro esse. Eu fico migrando. Essa é a dificuldade em doutrinar e equilibrar e realmente tratar e caminhar para a cura de um paciente de fibromialgia. Nesse mês de fevereiro, qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão acompanhando a nossa programação, principalmente aquelas pessoas que têm familiares com fibromialgia? A fibromialgia, o mês, o fevereiro roxo, é um mês de lembrança da fibromialgia, porque a conscientização, apesar de ser um mês de conscientização, mas a conscientização ela acontece 365 dias. Né? É muito comum vocês ouvirem eu falar que a fibromialgia só vai ser reconhecida quando tiver alguém muito grande com fibromialgia. Porque como ir ao profissional de saúde, pedir uma ressonância e não ter nada na ressonância, mas as dores acontecerem? Como ir achando que está tendo um ataque cardíaco e vai à UPA e chega lá e a pressão está ótima, está tudo bem, e fica sob um diagnóstico apenas de ansiedade? É preciso compreender que o mês de conscientização, que eu trago como um mês de lembrança, ele precisa acontecer ao longo do ano, porque são pacientes que sofrem estigmas absurdos com a característica da dor, com a característica com que elas se comportam. Muitos falam que a dor é psicológica, uma coisa que é terminantemente proibido ser mencionada, porque não existe dor psicológica, a dor é real mesmo. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado.